Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre as estacas metálicas, do projeto à execução. Então vamos lá saber a definição de estacas metálicas, o que a NBR 6122, a nossa norma de fundações, fala a respeito desse tipo de fundação. Então ela fala que é uma estaca pré-moldada, ou seja, que já vem pronta de fábrica, cravada, constituída de elemento estrutural metálico produzido industrialmente. E aí pode ser de perfis I, perfil H, pode ser de tubo, seja ele tubo de chapa dobrada ou calandrada. Calandrada é quando você enrola, sabe? Quando você pega uma cartolina, por exemplo, e você enrola, isso se chama um material calandrado. Por exemplo, aqui onde a gente tem na figura D, aqui a gente tem um tubo de chapa calandrada. E a gente pode ter isso também em trilhos, esse tipo de estaca em trilhos. É menos utilizada, mas ainda assim pode se utilizar ali quando a gente tem uma carga menor. E aí eu já vou falar isso aqui um pouquinho mais adiante. E aí, quais vão ser as vantagens dessa estaca? Quando eu vou utilizar estaca metálica? Por exemplo, quando eu tiver um terreno, um solo mais resistente, como argila rija, em que eu tenho que ultrapassar essa argila rija, em que outras estacas iam ser mais difíceis, complicadas de passar, e a estaca metálica ela consegue ultrapassar esses terrenos resistentes com facilidade. E ela, por ter uma área da seção transversal menor, porque você imagina uma estaca de concreto, ela tem uma seção fechada, totalmente fechada. A estaca a metálica, ela tem uma área da seção transversal reduzida, porque ela tem, por exemplo, um perímetro H ali, ou um I, por área de seção transversal ser reduzida. Se a gente comparar com a mesma área da seção transversal de uma estaca de concreto, por exemplo, a estaca metálica ela vai oferecer uma capacidade de carga muito mais elevada. Por isso que eu coloquei aqui no segundo ponto que, por unidade de área da seção transversal, são as estacas que oferecem capacidade de carga mais elevada. Então ela possui alta resistência a compressão, tração e flexão. Então, num caso de uma obra, por exemplo, que exija que tenham grandes cargas trativas, esforços trativas, cargas de tração, por exemplo, edifícios muito altos e esbeltos, que a gente tem ali a força do vento, que vai gerar flexão e tração naquela minha estaca, a gente pode usar a estaca metálica ali sem problema, que ela resiste. Edifícios altos também que possuem grande capacidade, grande carga ali, os pilares são muito carregados, a gente também pode usar a estaca metálica porque ela é ótima com a resistência à compressão. Enfim, é uma estaca ótima aí que resiste a todos esses requisitos aí de compressão, tração e flexão. Elas são fáceis de trabalhar e manipular porque elas são mais leves do que as estacas de concreto, e pelo motivo delas terem a menor seção, como eu falei anteriormente, o volume do bloco de coroamento ele também vai ser menor. Então você imagina que se você tiver uma obra que você não tem tanto espaço para fazer aqueles blocos de coroamento tão grandes, e você tem que reduzir o tamanho, o volume daquele bloco de coroamento, você pode usar a estaca metálica porque a área da seção transversal dela ser menor, o bloco de coroamento também vai ser menor, e aí você pode atingir o seu requisito de projeto. E elas também, como as outras estacas pré-moldadas de concreto, elas também podem trabalhar abaixo do lençol freático. E as desvantagens que a gente tem é que ela possui um alto custo, o custo é maior do que as estacas de concreto, e elas são propensas à corrosão. Mas aí existem, claro que, premissas que a gente faz para combater essa corrosão. O dimensionamento ele é feito com base na norma de estruturas de aço e estruturas mistas de concreto e de aço, a NBR 8800. E aí a gente só tem que tomar cuidado com as cargas de catálogo dessa estaca, porque a capacidade geotécnica, que a gente calcula lá pelos métodos de Alck Veloso, Detur Quaresma, Teixeira, nós fazemos esse cálculo pelos esses métodos semi-empíricos. As estacas metálicas também são feitas através desses métodos, podem ser feitas, E esse que a gente chama de capacidade geotécnica, ela não pode ultrapassar a carga de catálogo. Por exemplo, se a gente está trabalhando com perfil H 6 polegadas, e aí
ela tem uma carga de catálogo de 400 kN, que é igual a 40 toneladas. Ou seja, a capacidade geotécnica que a gente calcula lá, ela não pode ser maior do que 40 toneladas, 400 kN. Então é esse cuidado que a gente precisa tomar ali na hora do dimensionamento das estacas. Não só das estacas pré-moldadas de concreto, metálica, mas sim todas as estacas têm uma carga de catálogo, a Strauss, a Frank, a Hélice e outras estacas. Então a gente precisa consultar essa tabela, ver qual é a carga de catálogo, estar atento, e aí a gente faz o dimensionamento geotécnico, ver a capacidade de carga geotécnica, e se não ultrapassar a carga de catálogo, beleza, está ok, a gente parte para o próximo passo. Então, como é que ocorre a cravação dessa estaca? A cravação ela pode ser feita por martelo de queda livre, ou por martelo hidráulico ou vibratório, que está surgindo aí. Por quê? Surgiu já tem um tempo, porque o martelo de queda livre, ele causa muita vibração no solo. Então você imagina que você tem uma obra ali com estaca metálica, só que ao lado você tem várias edificações, edificações vizinhas. E aí o barulho, a vibração, o barulho também é muito alto da cravação de estacas metálicas, a vibração do terreno pode incomodar, e aí você tem que fazer todo aquele procedimento de vistoria de vizinhança, vistoria cautelar de vizinhança, e aí o martelo hidráulico e vibratório ele diminui esses ruídos e essa vibração no terreno. Então você pode usar também os martelos hidráulicos e vibratórios para estaca pré-moldada metálica. E nós temos um item muito interessante da norma, a NBR 6122, a norma de fundações, que eu acho até um ponto filosófico aí da norma de fundações, que ela coloca exatamente essa frase: o uso de martelos mais pesados e com menor altura de queda é mais eficiente do que o uso de martelo mais leve e com grande altura de queda. Para você conhecer, saber mais sobre altura de queda do martelo, peso do martelo, eu vou deixar um link aqui no card, também na descrição do vídeo, que eu falo sobre cálculo da nega das estacas. Quando eu falo lá sobre o cálculo da nega das estacas, aí eu falo sobre a altura de queda do martelo, e daqui a pouco a gente já vai ver qual que deve ser o peso desse martelo, e aí você vai ficar por dentro de tudo isso daqui. E aí, quando for martelo de queda livre, quando não for martelo hidráulico ou vibratório, quando for o martelo mesmo, aquele que faz barulhão, aquele que estremece tudo, ele deve estabelecer algumas condições, que é o peso do martelo que eu falei agora há pouco. Então o peso do martelo ele nunca deve ser inferior a 10 kN, que é igual a 1 tonelada. Então é pelo menos de 10 kN para cima. Lá nas estacas pré-moldadas de concreto, tem que ser no mínimo 20 kN. Aqui a gente já consegue reduzir para 10 kN aí o peso do martelo, 1 tonelada. E aí se a gente tiver uma estaca metálica com uma carga de trabalho entre 0,7 e 1,3 meganewtons, aí o peso do martelo ele deve ser igual ou superior a 30 kN. E aí para estacas acima, a carga de trabalho acima de 1,3 meganewtons, aí a escolha do sistema de cravação deve ser previamente analisada, né? Ver se não vai ser melhor o martelo vibratório, hidráulico, por exemplo. E aí, como é que devem ser as emendas dessas estacas? Vamos supor que a gente tem ali uma estaca muito profunda, né, 40 metros, a gente vai precisar emendar uma estaca na outra. E aí o que a norma fala a respeito disso? Que as emendas elas são realizadas por meio de talas soldadas ou parafusadas. Geralmente, o mais comum de a gente ver nos canteiros das obras, que a gente utiliza na obra, são talas soldadas. E quando for com solda, ele deve atender a este requisito. O eletrodo ele deve ser especificado em projeto, então no projeto de fundações a gente tem que especificar o eletrodo, mas ele deve ser compatível com o tipo da estaca, ele não deve ser inferior ao tipo AWS E7018 para aços ASTM A36, A572 e aços carbono comuns, certo? E aí, o que seria essa espessura de sacrifício? A espessura de sacrifício, por isso que eu falei lá no início sobre corrosão, que a gente ia falar um pouquinho mais. A espessura de sacrifício para estacas metálicas é a mesma coisa do que a gente estar falando sobre comprimento das estacas de concreto. Então, a gente faz essa analogia. Enquanto as estacas de
de concreto elas têm cobrimento, as estacas metálicas elas têm uma espessura de sacrifício. E aí a gente vai ver aqui daqui a pouco na tabela qual que deve ser essa espessura de sacrifício. Então, isso deve levar em consideração quando as estacas ficarem expostas, né, quando a cota de arrasamento ficar acima do nível do terreno, e também quando elas estiverem em solos sujeitos à erosão. Por exemplo, solos arenosos sem coesão, né, solos sujeitos à erosão, ela deve levar em conta, o cálculo estrutural dessas estacas deve levar em conta a espessura de sacrifício, ok? Então, quando as estacas elas estiverem totalmente e permanentemente enterradas, independente ali da situação do lençol freático, se ele está mais aflorante, se ele está mais lá para baixo, pode-se dispensar tratamento especial nessa estaca, mas a gente tem que descontar mesmo assim a espessura de sacrifício. A espessura de sacrifício vai ser o seguinte: para solos em estado natural e aterros controlados, a gente tem que a espessura mínima de sacrifício é igual a 1 milímetro. Em argila orgânica, solos porosos não saturados, 1,5 milímetros. Em turfa, solo turfoso, 3 milímetros. Em aterros não controlados, 2 milímetros. Em solos contaminados, 3,2 milímetros. Então, o que significa isso? A gente tem lá a espessura da estaca, a espessura da estaca metálica. Vamos imaginar aí um perfil, um tubo calandrado aí, ele tem uma espessura. Para a gente calcular ali, a gente vai ter que calcular a área da seção transversal para a gente calcular a resistência de ponta dessa estaca. Ali a gente tem que desconsiderar, a gente tem que eliminar, né, essa espessura de sacrifício. Vamos supor que a gente esteja fazendo essa estaca em um solo em que a gente tem argila orgânica. E aí a gente tem que pegar ali a espessura da estaca e diminuir 1,5 milímetros. Que aí essa vai ser meio que o cobrimento da estaca, né? Que é a espessura de sacrifício aí para as estacas metálicas. E aí, como que deve ser a ligação com o bloco de coroamento? A gente já falou de questão de projeto, de cravação, e aí agora chegou a hora de ligar com o bloco de coroamento, né? Você pode ver que o bloco de coroamento aqui para a estaca metálica é bem reduzido. Se fosse uma estaca de concreto aqui, por exemplo, uma estaca hélice contínua, esse bloco de coroamento aqui seria muito maior para 5 estacas. Então, aí é uma das vantagens da estaca metálica. Enquanto lá nas estacas de concreto recomenda-se a gente penetrar aqui no bloco de coroamento 10 centímetros, nas estacas metálicas deve ser de no mínimo 20 centímetros. Então, a gente tem que prestar atenção aí também nessa etapa, que é a etapa praticamente final aí da cravação das estacas de concreto. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouco sobre esse tipo de fundação aí que vem sendo bastante utilizada para obras de grande porte e todos aqueles requisitos que eu falei lá no início quando nós falamos das vantagens das estacas metálicas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!